Ok. Quem não consegue acessar o Google Classroom, depois, se quiser, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal lá, no particular, no privado, né? E aí, depois eu vou tentar ajudar, né? Se a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente tenta lá. Se der certo, bem. Se não der, paciência. Aí, de qualquer jeito, as atividades que eu mandar lá no Classroom, aí eu vou mandar no WhatsApp também. Então dá para fazer por lá também, tá? Pelo grupo do WhatsApp. Hum. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria, né, traçar um panorama do que nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias aí, né, já que nossa aula é de sociologia, então vamos falar da sociedade que nós estamos vivendo, né? E aí o que acontece, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Muita mudança repentina, né? E isso, de certa forma, é, pode, de certa forma, trazer um certo medo para nós, né? Porque é difícil lidar com isso, né? Com mudanças a todo momento, toda hora, né? Uma coisa que muda, uma coisa que antes era de uma forma, agora é de outra, né? E tal. E uma das principais mudanças que a gente está tendo nesse momento agora é justamente a educação, né? A escola, né? Então, assim, a princípio, nós todo dia íamos lá para a escola, né? Alguns fugiam da escola, né? Pulavam o muro, faziam de tudo para sair, para ir embora, né? Talvez até pela emoção de poder, né? Sair né? Enfim, cabular uma aula, né? Estou enganando o sistema, né? Enfim. Mas assim, hoje talvez a pessoa olhe e fala, pô, por que eu saí, né? Eu podia ter ficado lá na escola, tava mais legal. Agora que eu queria estar lá, não posso, né? Mas o que acontece, pessoal? A gente está nesse momento, então, de pandemia, nesse momento de confinamento, né? De quarentena, e por enquanto a gente vai ter que meio que se acostumar um pouco com isso, né? Eu diria assim para vocês que de certa forma, eu acredito que, né, observando todo esse contexto social que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, eu diria para vocês que eu não tenho assim um olhar muito otimista, né, para o retorno, né? Ou seja, alguns falaram aí que dia 20 de julho a gente está voltando e tal. Eu não sei, né? Eu sinceramente acredito que vai demorar um pouquinho mais, né? Até porque acredito que para a gente voltar com segurança, né? Com segurança, assim, com certeza de que ninguém vai se contaminar mais com a doença, ou que todo mundo vai estar imune, no sentido de todo mundo tomar vacina, né? Todo mundo estar bem e tal. Eu acho que vai demorar um pouquinho aí para que isso aconteça, né? Alguns lugares estão tentando, né? Fazer essa vacina, fazer ela funcionar de fato, mas mesmo assim, pelo que a gente tem visto aí de todas as pesquisas, né, que têm sido feitas e tudo mais, isso ainda requer aí um certo tempo, né, para que isso aconteça. Hoje, na verdade, eu queria mostrar esse espaço, né, que a gente tem, né, mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, né, talvez até para vocês falarem para os outros professores também, falarem, ó, professor, é legal, né, é interessante, é uma aula, né, como qualquer outra, aliás, não é como qualquer outra, é uma aula diferenciada, né, um pouco diferente, mas é uma aula, né, dá para a gente fazer isso, né, de uma forma diferente, aprendendo, né, e tendo, né, esse feedback, né. Eu tenho um pensamento, né, uma visão, olhando para o contexto, para todo esse contexto, para tudo isso que está acontecendo, né, e claro, né, eu como sociólogo, né, um professor de sociologia, eu sempre tenho um olhar para a sociedade no sentido de que e o que vem depois, né? Vamos fazer uma análise, né, de tudo isso que está acontecendo. E o meu olhar nesse momento é justamente, eu acho que essa questão, né, essa mudança que nós tivemos na educação por conta da pandemia, ela não volta, né? A gente não retrocede, né? Ou seja,
Professor, o senhor está dizendo que não vai ter mais aula presencial? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que provavelmente a gente volte, né, acabe a pandemia em um determinado momento, mas a educação ela vai sempre continuar com uma parte, pelo menos, ou a educação à distância ela vai servir de complemento aí à educação presencial. Eu acho que a educação à distância hoje ela é uma realidade, ela não está aí para substituir a educação presencial, mas ela está para complementar. Então, a partir do ano que vem, mesmo sem pandemia, a tendência é que nós tenhamos aí algumas aulas, ou alguns momentos, pelo menos, que sejam à distância, que sejam em casa, né? Então, isso para mim é algo que está muito claro, né, na minha cabeça. Que, na verdade, é algo que aparentemente já deveria ter acontecido, porque nós temos condições para isso. Né? A gente tem ferramentas para isso. Se vocês analisarem, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, poxa, qual a dificuldade que nós temos de fazer isso? Né? Não há, eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, vocês podem virar para mim e falar, não, professor, mas eu conheço o aluno tal, fulano, que ele não tem acesso à internet, né? Ele não tem condições de participar de uma aula assim e tal. Eu até entendo isso, né? E acho que realmente nós temos ainda, infelizmente, né, por conta da desigualdade social, de alguns problemas sociais, nós ainda temos algumas situações como essa. Mas, no geral, né, a maioria de vocês hoje tem internet em casa, né? Tem um celular, às vezes tem um computador e tal. Então, nada impede de você participar de uma aula. Assim, os professores, a maioria tem, claro que a gente pode pegar um ou outro que também vira e fale, olha, eu não tenho internet, né, não tenho condições e tudo mais. Mas a maioria tem. Quer falar alguma coisa? Alguém aí? Não? Mas a maioria dos alunos, dos professores, tem também, né? Quase todos, eu diria, tem também acesso e pode facilmente, né? Estar fazendo uma aula como essa, né? Então não há dificuldades, né, em nós estarmos trabalhando assim. Então já adiantar para vocês que toda semana nós iremos fazer essa aula, né? Então isso aqui vai ser a minha contribuição para a educação de vocês. Então, toda semana eu estarei aqui, nesse horário, né, com vocês, e nós estaremos trabalhando aí alguns pontos, né, sobre a questão da política, da economia, da sociedade, das desigualdades sociais, enfim, dos aspectos sociais, contextos históricos aí. Então, nós vamos trabalhar tudo isso durante o ano, e enquanto estivermos aí confinados, né, em quarentena, essa vai ser a forma que nós vamos trabalhar. Bom, eu vou mais ou menos, agora são 8h40, vou demorar mais ou menos 20 minutos aí, né? Começou 8h30, vou até 9 horas nessa aula, tá? Nessa live aqui. Então, meia horinha aí de aula. Para mim, que estou dando aula, esse momento aqui passa muito rápido, né? Passa voando. Eu acredito que para os alunos talvez não passe tão rápido assim, para alguns passe também, para quem gosta, né, de falar sobre essas questões ligadas à política, à economia e tudo mais. Vai passar rápido também, para aqueles que não gostam muito, talvez não passe, mas a ideia, a intenção é que a gente consiga fazer aí uma aula interessante para todo mundo e que os assuntos, né, sejam pertinentes aí. Estou vendo que alguns estão mexendo aí. Pessoal, cuidado que vocês podem mandar o que vocês quiserem por aqui. Vocês podem se apresentar também, vocês podem apresentar uma foto, mas pode fazer o que vocês quiserem, né? Só que todo mundo vai ver, né? Então, cuidado com o que vocês mexem aí no celular, porque se vocês compartilhar aí com o grupo, vocês vão mostrar para todo mundo, tá? Quem quiser ligar a câmera aí, aparecer, falar alguma coisa, fica à vontade. Só falar o professor, que daí eu já dou a palavra para vocês participarem também, tá bom? Fica à vontade aí. Bom, pessoal, então para começar... Oi? Desculpa, é que eu tava... Não, vai, desculpa. Eu esqueci que eu tinha deixado, cuidado, desculpa.
Tudo bem. Bom, olha só, pessoal, eu vou... Peraí que meu mouse está com pequenas falhas técnicas aqui. Ok. Vou apresentar aqui para vocês um slide. Peraí, vou compartilhar aqui minha tela. Peraí. Bom, então a aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre política. Vocês estão vendo aí o slide? Apareceu aí para vocês? Agora vocês vão ter que falar sim ou não, porque eu não consigo ver o chat. Vocês estão vendo? Alguém pode falar? Tá aparecendo. Tá? Então tá bom, tá ok. Então olha só, pessoal. Então a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre política, tá? Que, diga-se de passagem, galera, é um assunto assim que atualmente tá difícil, né? A gente falar sobre política na sociedade que nós estamos, no Brasil especificamente. Nós estamos vivendo muitos problemas políticos, né? Muitas... se eu falar para vocês hoje, gente, o que vocês entendem da política brasileira atual, né? Da política brasileira de hoje, né? O que vocês estão compreendendo aí? Parece que a política brasileira virou um emaranhado de coisas aí que é difícil de nós conseguirmos, né, desatar os nós que estão ali, né, os problemas que estão surgindo, tudo que está acontecendo, e tá um caos, né? Eu diria que essa seria a palavra que resumiria a política do Brasil atual. No entanto, a gente sabe que não dá para viver sem política, né? Não é possível vivermos sem política. Então, isso é um ponto importante, porque ao mesmo tempo em que as pessoas podem olhar para a política como uma coisa ruim, né? Como, eu não gosto de política, a política é uma coisa que é coisa de ladrão e tal. Ao mesmo tempo, ninguém vive sem política. Nós fazemos e estamos sendo políticos em todo momento, né? Então, a política, por exemplo, dentro da minha casa, a política na escola, a política no trabalho, né? Então, todo lugar que nós estamos, se há pessoas convivendo em comunidade, há política, tá? Então, a política, ela não é só aquela política que nós vimos lá na prefeitura, no estado, no governo, ou na presidência, né? Ou seja, aquela política partidária, né? Não é só ali que nós temos política, nós temos políticas de diversas formas aí na sociedade, tá? Então, olha só, aqui, né, o homem é um ser social, é uma frase famosa já, e sendo assim, o homem, ele vive em sociedade, mas muito mais do que viver em sociedade, o homem, ele constrói a forma dele viver, que seria a cultura, e também ele vive de uma forma coletiva com uma organização. E isso é o que nós chamamos de política, tá? Então, olha só, o único ser que constrói formas e modos de regular a ação, seja ela tomada por seu aspecto de relação do homem com a natureza, seja em seu aspecto de relação homem-homem, isto é, seu aspecto social. Então, seja nós lidando com a natureza, seja nós eu lidando com outro par, né, outro semelhante a mim, eu estou falando de relações sociais e política, certo? De que forma se dá a relação do homem com a natureza e a relação do homem com o homem? Essas formas de regular a ação não são naturais, como entre os animais. Ou seja, pessoal, os animais, eles também andam em sociedade, né? Eles também socializam. Então, se você pegar, por exemplo, uma manada de elefante, essa manada, ela vai ter um líder, ela vai ter uma certa
comunicação entre eles, né? Porque eles sabem para onde que eles estão indo, porque, né? Eles seguem uma determinada organização, mas eles fazem isso de uma forma natural, ou seja, eles fazem isso como que se fosse algo assim que eles não escolhem fazer, mas eles já fazem por instinto, né? Ou seja, é algo que os animais fazem porque eles estão sobrevivendo a todo momento. Então, a todo momento, um animal ele está tentando e buscando a sua sobrevivência. Nós, seres humanos, não. Nós fazemos coisas que não necessariamente é para a minha sobrevivência. Por exemplo, por que eu jogo futebol? Para sobreviver. Não, não é para sobreviver. Eu jogo futebol porque é legal, porque eu gosto, porque é interessante, porque eu dou risada, porque eu sou competitivo, né? Eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho esse potencial, né? Que eu sou bom, né? Enfim, tudo isso não são fatores naturais, né? Nós inventamos, né? Então, assim como a política também não é algo natural e sim algo uma invenção humana, né? Olha só, não há humanidade, nem homem, nem sociedade sem política. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se você parar para pensar na sua casa, por exemplo, como funciona a política lá na sua casa? Ah, não, na minha casa não tem política. Claro que tem, né? Se, por exemplo, a mãe da Giovana aí, ou das Giovanas, né? Que nós temos algumas Giovanas aí na aula com a gente. Se a mãe da Giovana chega e fala para ela, olha, vai lá colocar o lixo lá fora, né? Porque amanhã o lixeiro passa. Então, aí... Professor? Oi? Precisa copiar essas coisas aí? Não. Eu vou disponibilizar tudo lá no WhatsApp, tá? E no Classroom também. Tudo bem? Vai ter alguma atividade? Vai, depois eu vou passar uma atividade lá da mesma forma que eu passei aquela outra. Inclusive, pessoal, aquela outra atividade que eu passei, né, as atividades que estão no Classroom e que eu mandei também no WhatsApp, se alguém não fez, por favor, faça, tá? Porque aquilo lá é para compor a nota do primeiro bimestre. Ô, professor. Oi. Socorro, eu não tô conseguindo entrar no Classroom, fala que eu não existo. Então, mas faz assim, ó, eu mandei atividade pelo WhatsApp também. Eu não consigo entrar também, não. No WhatsApp? Não, no negócio de atividade. Não, onde que você não consegue no entrar? No Classroom lá. Não. Tudo bem, no Classroom, beleza. Depois você me manda uma mensagem por WhatsApp e aí a gente tenta resolver esse problema do Classroom. Mas a atividade que eu coloquei lá no Classroom, eu também mandei no WhatsApp. E aí, lá pelo WhatsApp dá para você fazer. Mas assim, se caso você não viu a mensagem ou você entrou depois que eu tinha mandado e tal, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem e aí eu pego a atividade, aí eu mando para você. Professor, que atividade que você colocou lá? Então, eu mandei, eu acho que são duas atividades que eu mandei lá. Uma é só para você ler um texto e fazer, tá tudo lá no formulário, né? Você clica lá e ele já entra na atividade. Uma é esse formulário, outra eu fiz uma videoaula, né? E aí eu mandei a videoaula e depois depois da videoaula que eu mandei, eu fiz algumas perguntas que eu mandei também via formulário do Google, que eu também mandei o link aqui no WhatsApp, né? No WhatsApp para vocês. Mas você pode enviar de novo, por favor? Tá, acabando a aula que eu já reenvio, tá? Aí vocês obrigada. lá e façam, tá? Daí eu já recebo direto lá no meu Drive e já vejo, já dou ok lá no nome de vocês, já fica tudo certo, tá? Então, continuando aqui, então, galera, então não precisa copiar, né, isso daqui por enquanto, porque eu vou mandar depois isso daqui lá no Classroom e vou mandar também no WhatsApp, tá? Então eu mando lá os arquivos tudo por WhatsApp também, e aí, para quem não consegue entrar no Classroom por enquanto, já pode ir vendo pelo WhatsApp mesmo. E quem não está conseguindo entrar no Classroom, entre em contato comigo que eu vou tentar ajudar vocês aí, tá? Bom, então, pessoal, continuando aqui, aqui então nós temos
a política conduzida pelo próprio cidadão, né? Então, o ser humano ele tem essa condição, né, de criar a sua forma de viver, de sobreviver, de se relacionar, de se organizar, né? A política nada mais é do que uma forma de organização. Como eu dei o exemplo, né, do lixo, né, que a mãe de alguns de vocês, vai lá e põe o lixo que amanhã o lixeiro vai passar. Isso é uma organização, né? Você tem um líder, que é quem está pedindo, ou quem está mandando, né, colocar o lixo lá. Você tem pessoas que obedecem, né, esse líder, no caso você, né, as meninas, os meninos, no caso, se você mora lá com seu pai e com a sua mãe, aí geralmente a mãe é que manda, né, o pai obedece, né, normalmente é assim que acontece na sociedade, pelo menos aqui em casa é assim, né, enfim, mas olha só, isso é o que? É uma forma de política, né? Então, existe uma política aí onde existe um líder, existe um subordinado, existem as pessoas que estão mais abaixo, enfim. Né? Existe toda uma estrutura social até você conseguir, né, vamos dizer assim, organizar toda a casa. Se você falar assim, não, professor, mas na minha casa não existe isso, né? Não tem política, lá é assim, cada um por si, cada um faz... Bom, aí eu vou falar, se você me mostrar que na sua casa, por exemplo, você come, né, acaba de comer, e você deixa o prato em cima do sofá, por exemplo, né, e deixa lá jogado, e ninguém recolhe, né, fica lá até apodrecer, vamos dizer assim, aí eu digo para você, não, realmente não existe política na sua casa. Mas se existe, né, você acabou de comer, pôs o prato na pia, primeiro, né, tinha alguma coisa para comer, porque alguém preparou, né, você comeu, colocou o prato lá na pia, você lavou uma louça, seu pai lavou a louça, sua mãe lavou a louça, enfim, né, limpar a casa de vez em quando, faz toda essa organização, então isso é política, né, então existe política sim, e você vive com isso, né, então não fale nunca que você não gosta de política, porque política é algo que está, né, faz parte da sociedade. Bom, e aí o que acontece? Aqui nós temos 3 pontos aqui, deixa eu só ver. E eu vou explicar esses 3 pontos e vou ficar por aqui. Na próxima aula eu continuo falando um pouquinho mais sobre isso. Então, olha só, para compreendermos o desenvolvimento da comunicação na sociedade. Então, daí nós temos 3 pontos aqui. O primeiro é a interpretação da realidade social. Então, existe uma realidade, a gente interpreta isso a todo momento. O segundo é a capacidade de atuação do homem sobre a natureza. Nós não só interpretamos, como nós transformamos, né, o meio que nós vivemos, o meio ambiente, por exemplo, né, a natureza, a gente transforma ela em todo momento. E consequente criação de novas condições de existência. Já que nós transformamos, a ideia é transformar para melhor, né? Claro que isso nem sempre acontece. Há momentos que nós transformamos as coisas, nós pioramos o ambiente que nós vivemos, né? Nós destruímos, né? Nós somos, de certa forma, um ser, né, predatório, né? Nós, muitas vezes, depredamos aquilo que nós temos, né, que é um bem nosso, enfim. Então, o primeiro ponto aí é a interpretação da realidade social, né, então nós temos essa capacidade de interpretar o contexto que nós vivemos, né, isso é muito simples, né, muito simples e não ao mesmo tempo, porque, por exemplo, existem pessoas que não estão nem aí para a interpretação da realidade, sabe aquela pessoa que nada comove ela? Hoje mesmo, né, eu estava assistindo um programa besta lá de televisão lá, do SBT, né? Um programa tosco mesmo. Enfim, mas passou uma coisa lá que me chamou a atenção, que eu até vi que algumas pessoas compartilharam imagens em grupos de WhatsApp, não sei se vocês viram, mas teve um caso nos Estados Unidos ontem, eu acho, de um sujeito, de um cidadão negro, que a polícia pegou ele lá, não sei direito o que ele estava fazendo, não sei se ele estava bêbado, alguma coisa assim, mas a polícia foi lá, agiu de forma muito violenta, truculenta, colocou o cara no chão, o policial pôs a perna, né, algemaram o cara, era um negro forte, né, o cara, e o policial era uma pessoa forte também, e aí o que acontece? O policial colocou lá o pé sobre a cabeça
né, a perna, assim, o joelho sobre a cabeça desse cidadão, e o cidadão falando, né, olha, eu tô, né, não tô conseguindo respirar, tô sufocado, tal, não sei o quê, e ele morreu, né, e a polícia matou o cara dessa forma, né, sem intenção, né, entre aspas aí, porque, poxa, o cara tava falando que ele tava passando mal, que ele tava, né, e, e aí é uma cena que faz você repensar muita coisa, né? O mundo inteiro está lutando pela sobrevivência, né? Contra um vírus aí que para algumas pessoas é mortal, e de repente você vê um cara tirando a vida de outro de uma forma tão banal, né? Então isso cabe interpretação, cabe você olhar e se indignar, vamos dizer assim, né? O que não dá é você olhar para isso como se fosse uma coisa comum, normal. Ah, não, é assim mesmo, né? Principalmente pelo fato do cara ser um negro que morreu ali, né? Porque durante muitos anos da sociedade os negros sofreram com escravidão, com desigualdade, sofrem até hoje, e isso é uma prova de que isso acontece, de que há sofrimento ainda, né? E aí, pessoal, então isso é interpretar, né, olhar e perceber que nada acontece por acaso, que tudo que acontece na sociedade tem um porquê, né, isso é algo importante de nós observarmos. O segundo ponto é a capacidade de atuação do homem sobre a natureza. Então nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, né, de mudar o meio que nós vivemos, nós mudamos a natureza, nós atuamos sobre a natureza. Agora a questão é como nós atuamos, né? O que nós fazemos? Será que a nossa atuação ela é benéfica ou maléfica? Esse é um ponto importantíssimo de nós pensarmos. Porque se você parar para analisar e dizer que o homem ele transforma a natureza para melhorar a sua qualidade de vida, perfeito, ótimo, tem que transformar mesmo, né, para melhorar a qualidade de vida. Né? Agora, por exemplo, falando de política, né, não sei se vocês viram lá a reunião ministerial que aconteceu lá, né, entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros, cuja o ex-ministro Sérgio Moro foi lá e denunciou e disse que aquela reunião era uma catástrofe, né, que aquela reunião foi muito ruim, onde mostrava crimes, né? E aí essa reunião veio à tona, né? Pessoal, se vocês não estão acompanhando essas questões políticas, gente, deem uma olhada, sabe? Procura algumas notícias, né? Assistam, nem que seja um jornal da Globo de vez em quando, né? Para vocês estarem por dentro, pelo menos, né, do que está acontecendo em termos de política. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, logo, logo vocês estão saindo aí, vocês vão dar de cara com o mercado de trabalho, com universidades, né? Como será que vai ser o Enem esse ano? Como será o Enem do próximo ano? Né? Tudo isso é importante vocês saberem, né? É importante vocês estarem por dentro disso, tá? Então, assim, nessa reunião, né? Eu vou falar... Oi. O que é aquele negócio que você falou? Benéfica, alguma coisa assim. E paléfica, sei lá. Benéfica e maléfica? É, isso aí. Benéfica é quando faz um bem para a sociedade. E maléfica é quando faz mal, tá? Se, por exemplo, eu preservar a natureza, plantar árvores, isso é uma atuação, né? Isso é uma atuação do homem sobre a natureza, ou seja, eu tenho condições de atuar, né? Fazer um jardim, por exemplo, isso é uma coisa benéfica, né? Faz bem para todo mundo, não só para mim, como para a natureza como um todo. Agora, eu faço queimadas, destruo a natureza para construir, por exemplo, uma empresa que vai produzir, sei lá, qualquer coisa aí. Tá, a produção ela é benéfica, ela vai fazer bem, mas a destruição da natureza ela vai fazer um mal para todos, né? Então, é esse o ponto. Né? E aí, o que acontece? Nessa reunião, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o Ricardo Salles, que é ministro do Meio Ambiente, que deveria estar ali na reunião para falar sobre o meio ambiente e quais são as ações que o Brasil vai tomar para cuidar do seu meio ambiente. E o Ricardo Salles, ele fala o quê? Ele fala que ali os ministros, né, os políticos brasileiros deveriam aproveitar esse momento de pandemia, onde as pessoas não estão olhando para o meio ambiente, onde as pessoas estão com o olhar voltados para a pandemia. Então, que eles deveriam aproveitar esse momento para desregulamentar leis
ambientais. Ou seja, criar leis ou tirar leis que existem que são um bem para a natureza, que protegem a natureza. Né? Então, o cara que é responsável pela natureza, é responsável pelo meio ambiente do país, falando que deve aproveitar esse momento para destruir, né, o meio ambiente. O grande problema disso, pessoal, é que o meio ambiente, a natureza, ela não tem um dono. Né? Então, o ministro do meio ambiente, ele não é um dono do meio ambiente. Ele é um cara que está responsável de cuidar disso, né, de fazer com que as coisas sejam muito bem cuidadas. Né? O meio ambiente, ele é do coletivo, ele é de todos. Né? Por exemplo, existem coisas na sociedade que são particulares, né, que são minhas, existem coisas que são de todos. Né? Então, por exemplo, a minha casa, né? Se eu moro aqui na minha casa e ela é minha, eu comprei, tá lá o contrato social dizendo que, olha, a casa é do Elvis e tal, significa o quê? Que essa casa é minha e eu posso fazer o que eu quiser nessa casa, nesse terreno. Eu posso construir um prédio, eu posso não construir nada, eu posso, enfim, ter um cachorro aqui no meu quintal, né? Desde que eu não atrapalhe meu vizinho, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, eu não posso, por exemplo, chegar na pracinha da cidade, né, numa praça pública, e falar, bom, aqui nessa praça agora eu vou construir minha casa aqui dentro dessa praça. Ah, não, eu vou pegar uma empresa e colocar aqui nessa praça para produzir alguma coisa. Né? Eu não posso fazer isso, porque a praça não é minha. A praça é da sociedade, de todos. Né? Então eu não posso pegar uma coisa que é do coletivo e usar ela como se fosse minha. O ministro do meio ambiente não pode usar-se do seu cargo para mexer no meio ambiente, para atuar sobre a natureza, como se a natureza fosse dele. Não é dele. Né? Não é do ministro do meio ambiente, não é do presidente da República, é de todos. E aí que está, né? Nós vivemos numa política que nós chamamos de política democrática. O que isso significa? Né? Demos é povo, e crácia, né, ou cracia aí, é poder. Né? Então, o poder de todos, né? Democracia significa isso, o poder de todos. E esse poder, ele não está só na hora do voto, não está só na hora, votei no presidente tal, no presidente Bolsonaro, votei nele lá e agora ele está lá, beleza, ele ganhou, fiquei feliz, né? Claro, é óbvio que eu nunca, jamais votaria no Bolsonaro, né, pessoal? Isso é só uma hipótese, né? Totalmente fora do normal. Mas, enfim, né? Só tem um petista aqui. Mas sempre tem um cérebro de avestruz pra votar, né? Eu não votaria nele nem se tivesse só ele lá, só tem ele. Não, então eu, né, abdico da minha votação. Enfim, olha só. Galera, o que acontece? Mas algumas pessoas, a maioria das pessoas, né, que foram às urnas lá, votaram nele. Então, votaram nele, mas agora ele não tá fazendo... Oi? Professor? Oi? Posso beber água? Fica à vontade. Valeu, tô indo lá. Cala a boca. Olha só, galera. Vai ter merenda hoje? O que acontece é o seguinte, eu não posso pensar que a democracia acaba no momento que eu votei. Né? Votei, acabou? Não acabou. Votei, a pessoa foi ali, né, foi eleita, tá ali, agora faz parte, né, é responsável, né, me representa, né, porque querendo ou não, o líder do país, ele tem que me representar, então ele está lá me representando agora, ok, e o que eu faço com isso, né, o que eu faço a partir de agora, né? Então, a grande questão se ele está fazendo algo que eu não concordo, eu tenho todo o direito, a democracia me garante esse direito, de ir lá e falar, olha, eu não concordo, né, ou você faz aquilo que você prometeu, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro dos aspectos naturais e normais, ou você vai sair fora porque nós vamos lutar contra isso. Né? Os filósofos iluministas já trouxeram essa ideia no século XVIII. Né? Então, lá no século XVIII, os caras já pensaram, o bom líder vai ser aquele que vai ser eleito pelo povo, né? Ou seja, o povo vai colocar ele no poder, mas
Se caso ele não fizer aquilo que o povo deseja, o povo tem o direito de ir lá e tirar esse líder, né? Então, antes disso, nós tínhamos o que? O absolutismo monárquico, onde os reis, eles dominavam e faziam o que eles queriam. Com a democracia, não, as coisas mudam, né? Com a república, com a democracia, as coisas mudam. Nós temos o poder na mão, né? Basta a gente saber exercer. Claro que se o líder for um cara competente e estiver fazendo coisas boas, a gente também tem que elogiar, tem que falar, olha, nossa, que legal, né? O cara tá fazendo isso. Mas se não for, a gente tem todo o direito de ir lá e fazer ao contrário, né? Bom, Eu não entendi. Oi? Eu não entendi. Então, tipo, se as pessoas que não estão gostando do Bolsonaro, pode tirar elas agora, ele agora? Sim, na verdade, o que acontece? Num sistema democrático, funciona assim, ó. Vamos supor que, só um exemplo, tá? Na sala de aula tenha 20 pessoas. Então, a gente vai escolher um líder ali na sala de aula para que ele represente a sala. Então, 20 pessoas tem na sala, vamos supor que o João lá se candidatou e a Maria se candidatou. E aí, na hora que nós votamos, 12 pessoas votaram na Maria e 8 pessoas votaram no João. Então, a Maria ganhou com 12 votos, certo? Isso é um sistema democrático. Ela ganhou pela maioria absoluta de votos, ou seja, mais de 50% da sala votou na Maria. Ok. O que acontece? A partir daí, as pessoas que votaram no João, elas têm que entender que foi justo, foi democrático, a Maria fez suas propostas, o João fez suas propostas, e a Maria acabou ganhando, né? Então, foi justo, ninguém vai poder reclamar, ok. O que é um sistema democrático? A partir desse momento acabou? Não, não acabou, ele continua. Então, o que acontece? Agora, a Maria, ela vai representar a todos, ela não vai representar só quem votou nela, ela representa todo mundo. Então, a mesma coisa acontece com o nosso presidente, né? Quando o presidente é eleito, ele é o presidente, ele não é mais um candidato daqueles que votaram nele, ele é um cara que está ali para representar a todos. Infelizmente, né, eu não queria que ele fosse a pessoa que me representasse, mas ele porque ele ganhou, certo? A democracia, ela não acaba na hora que acaba a votação. A partir de agora, o que acontece? Todo mundo, independente se você votou ou não no presidente, você tem o direito de observar o que ele está fazendo. Para isso existem os deputados, para isso existem os senadores, os juízes, né? Então os deputados fazem parte do legislativo, os senadores também, legislativo, os juízes fazem parte do judiciário, né? Então os juízes são do judiciário, os deputados do legislativo e o presidente faz parte do executivo. Esses são os 3 poderes, né? Então, executivo, legislativo e judiciário. O nosso país, a política, ela funciona dessa forma. O presidente, ele manda sozinho? Não manda sozinho. O presidente, ele tem alguns poderes, mas ele depende em tudo do legislativo e do executivo. Do legislativo e do judiciário. Ele depende em tudo disso. Por quê? Porque se o presidente quiser criar uma lei, por exemplo, que é contra a Constituição, contra as leis já estabelecidas, e existem umas leis que chama leis pétreas, né? Ou seja, leis que não podem ser mudadas. Se o presidente quiser criar uma lei que vai contra uma dessas leis que não podem ser mudadas, por exemplo, o presidente resolve que vamos fazer o seguinte, vamos desmatar toda a Amazônia. Né? Ele não pode fazer isso, porque existem algumas cláusulas ali dentro da Constituição brasileira que não permitem. E aí o judiciário vai atuar e vai falar, olha, isso você não pode fazer. Recentemente, o presidente queria colocar uma pessoa para ser o chefe da Polícia Federal. Desconfiaram que essa pessoa que o presidente queria colocar era um amiguinho dos filhos dele, era um amiguinho dele e tal. Os juízes... Mas tem acusação falsa, não é verdadeira, tá? Você sabe, né? Não foi nada comprovado. Não sei. Tá só passando um exemplo. pano? É verdadeiro assim. Não é porque... Senão ele Passando não teria sido Calma. preso, tá? Ele teria sido Passadora de impeachment. pano. Teria sido impeachment. Nada foi Fica quieta, comprovado, Luana. tanto que o Ninguém Mourão... merece.
mandou Passadora de meteu pano. mensagem e não aconteceu nada, porque ele estava errado, tá bom? Tá. Vai Vou tomar no traçar cu o todos seu vocês. Tudo bem. Olha só, pessoal. Vamos lá. Ô, professor. Eles estão observando isso, né? Eles estão lá. É interessante que vocês estejam por dentro disso. Muito bom, né? O que acontece? Isso está lá sendo processado. Então, por exemplo, quando o juiz ele acata uma ordem, por exemplo, ele vai lá e bloqueou, né, não permitiu que o cara assumisse o cargo da Polícia Federal. Né? Ele não permitiu que o cara assumisse isso, porque há uma desconfiança de que o cara seja amiguinho da família, tal, e aí ele bloqueia. Isso não quer dizer que já acabou. Né? Isso não quer dizer que ali tomou a decisão final e não exista mais recurso. Não. O presidente ele pode entrar com recurso e falar assim, olha, eu não concordo com essa decisão e eu quero que vocês revejam. Né? Aí vai toda uma investigação para saber se realmente o que o presidente está dizendo é verdade. Como quem foi que falou? Eu? Como que é seu nome? Desculpa, é que eu não consigo ver aqui. Acho que foi eu sobre defender, né? Isso. A Luana. Então, como a Luana disse, né? Não foi comprovado tal. Então, vai correr toda uma investigação e nessa investigação eles vão buscar evidências para dizer se é ou se não é. Então, isso tudo faz parte do quê? De um governo democrático. Ou seja, ninguém... Mas o Bolsonaro falou que ia intervir? Então, ele vai intervir dentro da lei. Entende? Gente, a grande questão da democracia, a democracia é muito interessante porque é o seguinte, qual é a liberdade, né, filosofando um pouquinho aqui em cima da democracia, qual é a liberdade que eu tenho num Estado democrático? Né? A liberdade que eu tenho é a liberdade de cumprir a lei. Né? Então, assim, por exemplo, se eu não concordo com o presidente, eu vou lá e tiro ele e acabou. Não. Se eu não concordo com o que está acontecendo no meu país, a lei diz que eu posso, por exemplo, qualquer um, né? Vocês que estão me ouvindo, qualquer um de nós, não sei se vocês sabem disso, podemos ir lá na Câmara dos Deputados e protocolar um pedido de impeachment do presidente. Ô, professor. Qualquer pessoa. Ou seja, só para vocês entenderem que assim, a democracia ela não acaba na hora que você vota, mas existem uma série de coisas que nós podemos fazer que é dentro da lei, tá? Oi, pode falar. Ô, professor, mas você não falou que quando a gente vota, tipo assim, o que ganhou a gente deve respeito a ele, certo? Sim. E o nosso país é o único que não faz isso. Aí a gente vai, porque a gente não concordou com algumas coisas dele, a gente vai pedir impeachment. A maioria não votou nele? Não tem que respeitar? É a Luana que tá falando? Isso. Então, Luana, é assim, ó. O que acontece? Sim, a gente tem que respeitar. E o que é respeitar? Respeitar é você não infringir a lei de nenhuma forma. Ou seja, você não pode ir lá e xingar a pessoa, você não pode criar mentiras sobre a pessoa. Essas coisas você não pode fazer. Agora, quando, por exemplo, eu acho que algo não está certo, e aí eu vou lá e peço um pedido de impeachment, por exemplo, eu não estou desrespeitando, né? Eu estou fazendo algo dentro da lei. Agora, o que vai acontecer? Vai ser analisado pelos deputados, depois pelos senadores, depois pelos juízes. Olha só, todo o processo que vai passando, né? Quando a Dilma saiu, por exemplo, foi analisado pelos deputados, foi analisado pelos senadores, foi analisado pelos juízes, e aí ela sofreu impeachment. Então, assim, é analisado por todo um grupo de pessoas que representam também a sociedade, até que seja dada a causa ganha para um lado ou para outro. Tá? Então, assim, fazer o pedido de impeachment não é desrespeitar. O que é desrespeitar é você tirar a força, você tirar sem uma causa, fora da lei, né? Sem existir algo que realmente traga aí uma causa jurídica, né? Enfim, que seja algo totalmente fora daquilo que nós estamos acostumados, tá? Tudo bem, pessoal? Eu vou parar por aqui.
né? Porque já deu o nosso horário, eu acho. Deixa eu ver. Ixi, já passou bastante do nosso horário. Continua. Eu vou fazer assim, ó. Vou parar por aqui, porque aí na próxima semana a gente volta, a gente continua falando um pouquinho sobre, né, essas questões aí de política, a gente vai falar um pouquinho. Pessoal, deem uma observada, tá, no cenário político brasileiro. Ô, professor. Oi. Dá suas ideias para os outros professores também. Isso é uma coisa que eu já conversei com a Gisleia, com a coordenação, né, e tenho falado também com os demais colegas, né, professores e tal. A gente já falou sobre essa questão de nós estarmos trabalhando desse jeito com vocês, né, que eu acho bem mais interessante, né, bem melhor. Eu acho que esse negócio de, sei lá, lá no centro de mídias, um professor que vocês não conhecem, né, alguém que não tem relação nenhuma com vocês, isso para mim é muito ruim, é muito frio, né? Não é uma aula de fato. Também ficar só mandando atividade, eu também não acho que é uma coisa legal, né? Ficar só mandando atividade. Verdade, eu de biologia. Porque vocês se enchem de atividade e ao mesmo tempo ir à aula, né? Em si. E essa conversa, que esse momento, né, de troca, eu acho que isso falta bastante. Então, assim, eu já conversei, né? Tem outro professor de história, que é o Rubernei, que também está fazendo isso com os terceiros. Mas a gente vai convencendo aí os colegas, né? Como eu disse para vocês no começo, eu acredito que essa questão da distância, né, de a gente fazer aula desse jeito, é algo que não vai parar a partir do momento que a gente voltar, né? Quando voltou, acabou o coronavírus, não sei o quê, então acabou também tudo isso aqui. Não, eu acho que isso é uma realidade que está presente hoje na nossa sociedade, que ela vai continuar, né? Independente de vírus ou não. Né? Por quê? Porque há condições para isso, né? Há condições até de uma democratização maior da educação, né? Então isso é muito interessante. Legal ver vocês aqui. Então, pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Na próxima semana a gente vai continuar e espero que vocês tenham gostado aí da aula. E aí a gente vai... Opa, peraí.